baseado em fatos reais. Uma narrativa aterrorizante, ambientada na infame Aokigahara, a Floresta do Terror, onde os sussurros dos que partiram se misturam aos ventos e se eternizam entre as árvores ancestrais. Esta história acompanha um grupo de investigadores, cada um com segredos e destinos trágicos. Quando o sol se põe, Aokigahara surge como um portal para o desconhecido. Inscrições milenares sussurram histórias de angústia, enquanto a vegetação densa e a névoa anunciam que os segredos da floresta serão eternos. 6 investigadores, cada um com seus segredos, se reúnem diante da escuridão. Em seus rostos, o medo se mistura à determinação. Unidos pelo desejo de desvendar mistérios, eles encaram Aokigahara, sabendo que cada olhar troca a mensagem: não há retorno. Num pátio antigo, um ancião com voz rouca e olhos que conhecem eras, narra a lenda da floresta. Suas palavras carregam o peso dos lamentos dos perdidos, alertando que cada suspiro do vento é um grito de dor e que Aokigahara guarda segredos mortais. Sem volta, os investigadores pisam a trilha esquecida. Cada passo ecoa o bater acelerado do coração, e a escuridão da mata parece consumir a esperança. A natureza, úmida e decadente, revela que adentrar Aokigahara é abraçar o desconhecido, onde o medo se materializa em cada folha e raiz. Entre as árvores, sussurros tomam forma. Vozes distorcidas contam segredos de dor e lamentos perdidos, enquanto a névoa dança e revela figuras vagas. O ambiente se enche de um murmúrio que incita pavor, como se a própria floresta desejasse compartilhar seus segredos mais obscuros. Entre folhas mortas, um caderno esquecido emerge, carregando marcas de dor e segredos antigos. Suas inscrições, manchadas pelo tempo, parecem relatar os últimos suspiros dos que se entregaram à escuridão. Este vestígio do passado ecoa os horrores vividos na floresta, clamando para ser desvendado. Nas sombras, uma presença observa silenciosamente. Um par de olhos brilhantes emerge entre as trevas, transmitindo uma maldade ancestral. Essa figura invisível, oculta na penumbra, transforma a floresta num cenário de terror, onde cada olhar é um aviso sombrio, e o perigo espreita em cada contorno. Num claro isolado, os investigadores trocam olhares carregados de medo e firme determinação. O silêncio pesa e a luz suave destaca suas expressões, enquanto a floresta se fecha ao redor, como se condenasse seus passos. A decisão é tomada: avançar rumo ao desconhecido, cientes de que cada segundo adiante os aproxima do abismo. A trilha se estreita e se transforma num verdadeiro labirinto de angústia, onde árvores retorcidas e raízes expostas parecem conspirar para aprisionar os incautos. Uma densa névoa envolve cada passo, convertendo o ambiente num cenário de abandono absoluto. A mata japonesa, imersa em um silêncio melancólico, revela que cada movimento é um risco iminente, com o terror se manifestando em cada curva e em cada reflexo perturbador na água parada. Um frio cortante invade a floresta, transformando cada respiração em um vapor gelado. Os investigadores, com rostos pálidos e marcados pela tensão, sentem o orvalho que se acumula como um manto de solidão. A noite, densa e silenciosa, faz com que cada centímetro da pele pareça esculpido pelo gelo, anunciando que neste ambiente implacável, o terror se funde com a própria essência do frio. Entre a densa neblina, uma figura solitária se materializa, flutuando de forma etérea entre as árvores. Sua silhueta, vagamente definida, irradia uma presença perturbadora que transcende o natural. O olhar que se insinua por trás da bruma promete horrores e segredos esquecidos, preparando o terreno para um destino inevitável e sombrio. Yuko, paralisada pelo terror,
fixa seu olhar no vazio. A luz trêmula de sua lanterna destaca os olhos arregalados e o pavor estampado em seu rosto, como se ela vislumbrasse horrores além da compreensão. Nesse instante, o silêncio da noite revela que o desconhecido está mais próximo do que imaginam, e o medo se torna um fardo inevitável. Uma pedra ancestral, marcada por inscrições rúnicas, surge no coração da trilha. Suas superfícies úmidas e gastas contam histórias de rituais esquecidos e tragédias imortais. Cada símbolo gravado na rocha parece pulsar com uma energia maligna, revelando que os segredos da floresta são tão antigos quanto o próprio tempo, e que a maldição jamais será esquecida. O vento intensifica seu murmúrio, transformando sussurros em lamentos angustiantes. Cada brisa traz consigo o eco dos gritos de almas perdidas, enquanto folhas caem e sombras se agitam em uma dança macabra. A natureza parece entoar uma sinfonia de dor, anunciando que o desespero está no ar, e que a escuridão carrega o peso de segredos implacáveis. Num claro isolado, os investigadores erguem um acampamento improvisado. As tochas tremulantes lançam sombras distorcidas, enquanto o silêncio opressor anuncia que o descanso pode ser o prelúdio de pesadelos. Cada rosto marcado pela tensão revela a iminência de horrores que a noite promete trazer, e a angústia paira no ar como um aviso sombrio. Em meio ao silêncio cortante, um choro distante irrompe, carregado de dor indescritível. Haruki, com o rosto contorcido pelo terror, tenta encontrar a origem do lamento que ecoa na escuridão. Cada nota desse pranto misterioso sussurra histórias de desespero, fazendo com que o coração acelere num compasso de pura angústia. Se você está curtindo esse vídeo e quer mergulhar ainda mais nas histórias de terror e suspense, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você sonha em transformar suas ideias em produções incríveis, confira nosso curso exclusivo de edição de vídeo. Clique no link na descrição para aproveitar uma oferta especial. No coração de Aokigahara, uma cabana esquecida surge como um relicário de tragédias antigas. Cada tábua desgastada e janela quebrada conta a história de lutas e perdas que a floresta selou com seu silêncio mortal. O ambiente, envolto em uma penumbra quase palpável, revela que o tempo aqui parou e que os horrores do passado continuam a ecoar em cada recanto. Cada objeto abandonado neste lar esquecido é uma memória dolorosa do passado. Fotografias desbotadas, diários cujas palavras tremem de agonia e brinquedos quebrados contam a história de vidas ceifadas abruptamente. O ambiente se enche de um silêncio triste, onde cada item murmura os segredos e os horrores de um tempo que a própria escuridão jamais conseguiu apagar. Em uma parede envelhecida, um desenho maldito ganha forma, esculpido com traços caóticos que se transformam numa figura grotesca. Os olhos vazios dessa imagem parecem fitar o observador, carregando uma maldição que atravessa gerações. Cada linha pulsante é um grito silencioso do passado, revelando segredos proibidos e horrores que desafiam a sanidade. Divididos pelo terror e pela necessidade de descobrir os segredos ocultos, os investigadores japoneses se dispersam. Kensuke adentra uma sala onde sombras e vestígios de sangue contam histórias de rituais macabros, enquanto Miki se aventura num porão onde o silêncio é quebrado apenas por sussurros do passado. Essa separação intensifica o medo, provando que cada corredor guarda horrores inomináveis. Nas páginas desgastadas de um diário antigo, Kensuke descobre a voz dos que foram tragicamente ceifados pela escuridão. Cada palavra, escrita com uma caligrafia que treme de dor, revela rituais sombrios e segredos que o tempo tentou esconder. Esse diário, como um grito silencioso, ecoa os lamentos daqueles que pereceram,
transformando-se em um testemunho insuportável do terror imortal que assombra a floresta. Em um corredor, Haruki é invadido por visões que desafiam a realidade. Sombras se transformam em rostos contorcidos e gritos silenciados parecem emergir das próprias paredes. Seu olhar, fixo e aterrorizado, revela que o medo tomou forma, demonstrando que os horrores do passado se reconstroem a cada instante, deixando sua mente presa num ciclo de terror eterno. Reunidos no saguão repleto de sombras, os investigadores japoneses trocam olhares que contam histórias de dor e desespero. Cada rosto, marcado por traços de terror, revela os horrores que enfrentaram. O silêncio que os envolve é um pacto silencioso de compreensão mútua, onde os segredos sombrios do passado se fundem com o pavor do presente, prenunciando destinos trágicos. Na despedida da cabana, enquanto a brisa fria carrega os últimos vestígios de luz, uma mensagem de agonia se revela na porta: não volte. Escrita com caracteres que parecem pulsar com dor, essa advertência final anuncia que os segredos deste lugar não devem ser desvelados, pois os horrores que ali habitam permanecem eternos, prontos para assombrar aqueles que ousarem retornar. Dispersos pelo solo da floresta, vestígios de vidas interrompidas contam histórias de abandono e desespero. Cada bolsa esquecida e cada peça rasgada se tornam testemunhas silenciosas de almas que se perderam para a escuridão, transformando o chão num relicário de dor onde o tempo parece ter congelado os lamentos dos que partiram. Num recanto solitário, um antigo rádio emite vozes distorcidas que recitam nomes e datas com um tom fúnebre. Cada som, impregnado de um passado repleto de trevas, parece invocar os espíritos dos condenados. Esse eco perturbador transforma a clareira num portal para um sofrimento eterno, onde o tempo se funde ao lamento dos esquecidos. O céu se descortina em uma fúria avassaladora, e uma chuva gelada cai com violência sobre a floresta. Relâmpagos rasgam a escuridão, enquanto o vento uiva como se carregasse a dor de almas perdidas. Cada trovão ressoa como um grito dos céus, anunciando que a natureza se revolta, preparando o cenário para uma vingança de proporções inimagináveis. No caos da tempestade, Miki é arrastada para longe do grupo. Seus olhos arregalados e o rosto pálido demonstram um terror indescritível. Correndo por uma trilha enegrecida, cada gota de chuva se mistura a lágrimas, e a solidão se torna opressiva, prenunciando que sua jornada solitária será marcada por horrores e desespero inimaginável. Escondido entre os troncos imponentes, Daichi descobre um santuário profanado, onde um altar de pedra exibe vestígios de rituais macabros. Flores murchas, velas derretidas e manchas de sangue contam histórias de sacrifícios antigos, enquanto a luz vermelha da tocha revela um pacto sombrio, selando destinos com a tinta da agonia e do desespero. Naomi, imersa em sua busca por respostas, depara-se com uma aparição etérea próxima a um venerável carvalho. A figura, com traços vagos e um brilho fantasmagórico, flutua como um espectro errante, evocando um mistério profundo que desafia o tempo. Seu surgimento anuncia que os segredos da floresta se estendem além do visível, envoltos num manto de terror e lamentos ancestrais. Num silêncio que parece sagrado, uma voz profunda e gutural se eleva entre as árvores, recitando nomes e datas como um cântico fúnebre. Reunidos ao redor de um tronco caído, os investigadores ouvem esse lamento ancestral, que carrega o peso de espíritos esquecidos. Cada palavra ressoa como um aviso ameaçador. No ápice do terror, sombras se reúnem em torno dos investigadores e se metamorfoseiam em figuras humanas distorcidas, como se o mal se tornasse palpável. Cada silhueta, em constante movimento, cobra um preço pela perturbação do silêncio eterno. O ambiente vibra com uma energia maligna e implacável, anunciando que os espíritos exigem sacrifícios
e que o destino dos vivos está selado pela escuridão. Na clareira, os sussurros ganham forma e se transformam em palavras inquietantes, flutuando como inscrições místicas na brisa da noite. A lua, mesmo tímida, ilumina esse fenômeno, revelando que cada sílaba é um aviso do terror imortal que se aproxima. As palavras parecem dançar no ar, anunciando que o destino dos que ousam desafiar a escuridão está irrevogavelmente selado pelos lamentos dos esquecidos. Num recanto sagrado e ao mesmo tempo amaldiçoado, pedras antigas revelam símbolos enigmáticos gravados com precisão. Esses caracteres japoneses, iluminados pela luz fraca da lua, pulsam com uma energia obscura que parece anunciar rituais esquecidos e pactos sombrios. Cada traço é uma marca do destino, indicando que os segredos da floresta estão escritos na própria terra e que a maldição é tão eterna quanto o tempo. Com a aproximação dos investigadores, os símbolos ancestrais começam a brilhar, como se a própria maldição se manifestasse em pulsos de luz. Esse brilho tênue, porém perturbador, destaca o terror nos rostos, enquanto a escuridão se agiganta ao redor. Cada pulsar é um eco do mal que habita a clareira, um lembrete de que o destino de cada um já está selado pelas forças ocultas da floresta. Com os sussurros invadindo sua mente, Yuko cai num transe hipnótico, onde seus olhos se tornam portais para um mundo de horrores. A luz vacilante da lanterna revela uma expressão vazia e distante, como se ela estivesse em contato direto com forças proibidas. Seu semblante é o espelho de um terror tão profundo que a realidade se dissolve, fundindo o presente com pesadelos imortais. Num altar, vestígios de antigos sacrifícios emergem em cada detalhe. Velas derretidas, traços de sangue e símbolos macabros que contam rituais proibidos. Este cenário perturbador revela que, sob a luz pálida da lua, pactos sombrios foram selados com o preço da agonia. Cada elemento do altar é um testemunho do terror que consumiu aqueles que se entregaram à escuridão, prenunciando horrores eternos. Com o diário firmemente em mãos, Kensuke contempla os símbolos que brilham e pulsam como se a própria essência do mal se materializasse. Seu olhar, carregado de terror e fascinação, revela que algo além do humano está despertando. As sombras ao redor dançam num balé sinistro, anunciando que o destino de todos está irrevogavelmente ligado à energia ancestral que permeia cada traço e cada suspiro da floresta. De repente, Miki se depara com a aparição de uma jovem, com feições delicadas, mas com um olhar que destila desespero. Vestida com roupas desgastadas pelo tempo, a figura flutua silenciosamente, como se carregasse a inocência corrompida pela escuridão. Seu gesto, feito sem palavras, anuncia um presságio sinistro, onde a pureza foi substituída pelo terror, condenando quem a observa a um destino de lamentos e agonia. Quando o terror atinge seu ápice, os investigadores se lançam em uma corrida desesperada, cada rosto refletindo o pavor da inescapável escuridão. A clareira, antes um espaço de mistério, se converte num labirinto de sombras e lamentos. Cada passo ressoa como um grito silencioso contra o destino sombrio que os aguarda, enquanto a própria floresta se fecha, anunciando que o fim se aproxima com rapidez avassaladora. A floresta se transforma num labirinto vivo, onde árvores centenárias se curvam e se entrelaçam num abraço mortal. A névoa densa engole o caminho, fazendo com que cada passo pareça um mergulho no abismo. O espaço se torna confuso e o tempo se dissolve, revelando que o destino dos incautos está irrevogavelmente selado pela própria natureza maldita que os cerca com fúria silenciosa. Pois, no turbilhão da escuridão, a união se desfaz, e cada investigador é lançado por um caminho solitário. Naomi, Kensuke e Haruki seguem por trilhas separadas, imersos num isolamento que intensifica o terror.
A separação anuncia que a proteção do grupo se desintegra, deixando cada alma vulnerável à fúria impiedosa da floresta, onde o destino é cruel e inevitável. Isolado na escuridão, Daichi enfrenta uma jornada solitária, onde cada passo é acompanhado por sombras que se alongam como dedos de medo. A luz vacilante da lanterna lança reflexos perturbadores, enquanto vozes sussurrantes ecoam do fundo da mata, lembrando que o terror está sempre presente. Cada movimento revela a solidão opressiva e o destino trágico que se aproxima sem piedade. Naomi, perdida na escuridão da floresta, se depara com a personificação da morte. Uma figura etérea, de traços delicados e olhar vazio, envolta em um véu translúcido, se aproxima num silêncio mortal. O encontro, carregado de um presságio inevitável, sela o destino daqueles que ousam desafiar os segredos sombrios, marcando o fim com um toque gelado e inexorável. À beira de um lago imóvel, Kensuke encara seu reflexo distorcido por imagens de dor e lamentos antigos. Cada ondulação revela contornos de horrores passados, como se o mal estivesse condensado em cada gota d'água. Esse espelho natural não reflete apenas seu rosto, mas também os pesadelos que a floresta perpetua, condenando aqueles que se atrevem a olhar para os segredos da escuridão. Num instante, Yuko some entre as árvores, como se a própria floresta a tivesse engolido sem deixar vestígio. O único sinal de sua presença é um amuleto ensanguentado, repousando solitário sobre o solo úmido. Esse desaparecimento abrupto é um grito mudo do destino, anunciando que, na escuridão de Aokigahara, a vida se dissolve em um piscar de olhos, deixando apenas a marca de um terror inexorável. No clímax de um terror inenarrável, Haruki se vê sozinho em um campo aberto, cercado por sombras que se movem como se tivessem vida própria. Rostos distorcidos e gritos silentes formam um turbilhão de pavor, enquanto forças invisíveis se manifestam com fúria. Cada suspiro e cada contorno revelam que ele está frente a frente com o abismo, numa luta desesperada contra um destino selado pela escuridão implacável. No auge do horror, os poucos sobreviventes se reúnem em uma clareira macabra, onde um altar improvisado, formado por restos humanos e símbolos ensanguentados, domina a cena. A atmosfera é densa e palpável, e a natureza, em sua vingança silenciosa, reivindica as almas dos condenados. Este desfecho brutal sela um destino de agonia eterna, ecoando os sussurros infindáveis da floresta.